personalidades do samba se reuniram no Rio de Janeiro para fazer a abertura simbólica do Carnaval. Este ano, o tradicional evento foi cancelado pelas autoridades devido à pandemia de Covid-19. O grupo se reuniu em frente ao Museu do Samba, na Mangueira. Além de fazerem uma homenagem às vítimas da Covid-19, eles cobraram do poder público uma maior ajuda aos trabalhadores que todos os anos ajudam a produzir o Carnaval. A Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou na noite desta sexta-feira uma iluminação especial na Marquês de Sapucaí para homenagear as vítimas da Covid-19. Até o dia 20 de fevereiro, as arquibancadas e a avenida, onde ocorrem os desfiles, estarão com as cores das escolas de samba. Todos os anos, o Carnaval é oficialmente aberto com a cerimônia de entrega da chave da cidade ao Rei Momo. Devido à pandemia, a Prefeitura decidiu realizar um evento para chamar a atenção para o combate à Covid-19. Desta vez, a chave foi entregue a profissionais de saúde que atuam na linha de frente. A concentração e o desfile de blocos e escolas de samba estão proibidos no Rio por força de um decreto municipal. Então, o meu apelo, com dor no coração, com o coração partido, é para que a gente ajude esses profissionais aqui, que a gente tenha amor ao próximo, né? E ter amor ao próximo nesses próximos dias é evitar aglomeração, é não ir a festas, é não desfilar em blocos, é não ter blocos, enfim, é curtir o Carnaval de uma maneira diferente. O número de mortos por causa da Covid-19 subiu para 237.489. Em 24 horas foram registradas 1.288 mortes no Brasil. Um bombo solitário em meio a um grupo de sambistas em frente ao Museu do Samba, no Rio de Janeiro. Assim foi a abertura simbólica do Carnaval na cidade. Este ano, o tradicional evento foi cancelado pelas autoridades devido à pandemia de Covid-19. Não temos momento de abrir Carnaval para festa, sabe? Mas temos para chorar as mortes, sambistas ou não, do brasileiro, mas principalmente reivindicar que haja um programa, né, político, um programa cultural, de fato, que nos inclua e que nos escute. O vazio de praias e ruas este ano contrasta com as aglomerações do Carnaval em anos anteriores. No lugar da folia, ficou a saudade. Esse é o primeiro ano que não vai ter bloco, não vai ter nada, né? Então, assim, geralmente as pessoas iam pro bloco, depois vinham um pouquinho na praia, depois voltava para um outro bloco. E agora, tanto com a falta de bloco, como do turista, né? Porque não tá podendo entrar, fica muito vazio, né? É um pouco estranho, né? A gente sair com essa pandemia, com esse caos que tá acontecendo mundial. Mas ainda estamos conseguindo conciliar, curtir um pouco com amigos. É triste a gente não poder ir no Sambódromo. Em vez de festa, homenagem às vítimas da pandemia. A Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou na noite de sexta-feira uma iluminação especial na Marquês de Sapucaí para lembrar quem perdeu a vida por causa da Covid-19. O presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Yoshiro Mori, renunciou ao cargo nesta sexta-feira depois de provocar indignação com comentários sexistas. Na semana passada, o ex-primeiro-ministro japonês havia declarado que as mulheres falam muito durante as reuniões de conselhos administrativos, o que para ele era irritante. Minha declaração inapropriada causou muito caos. Gostaria de expressar minhas sinceras desculpas por ter causado tanto incômodo a muitas pessoas, principalmente membros da comissão executiva e do conselho. No dia seguinte às declarações, Mori havia se desculpado de maneira protocolar, mas descartou a ideia de uma renúncia, o que provocou uma avalanche de críticas no Japão e no exterior. A saída de Mori e o vazio de liderança provocados pela controvérsia se unem aos problemas dos organizadores, que lutam para conquistar um público reticente com a organização dos Jogos.
José tem que pesar ouro em pó para comprar gasolina. Na Amazônia venezuelana, atingida pela mineração ilegal, esse metal precioso é a moeda por excelência, ao contrário do resto da Venezuela, onde o dólar impera. O desvalorizado bolívar está completamente ausente. Oliver e José usam como armazém o barco no qual navegam pelas águas do rio Orinoco, na intrincada área do Parque Nacional Iapacana, no estado do Amazonas. Eles trocam produtos como latas de atum, óleo ou leite em pó por listras de ouro. Uma listra é igual a 1/10 de 1 grama de ouro. Naquele dia estava sendo negociado a quase $6. Para ganhar $100 na Venezuela, sem brincadeira, você tem que fazer um milagre, irmão. Os comerciantes precisam pagar seguranças e indígenas que cobram a quem passa por seus territórios. Nessa região, a mineração ilegal está à tona com a cumplicidade dos militares que recebem propina para fazer vista grossa, segundo ativistas. Os moradores da área concordam que a Guarda Nacional não tem autoridade aqui. A lei que vale é a indígena e nas minas costumam valer as regras de alguma organização criminosa, paramilitar ou guerrilha. Não, eu não he visto mineiro rico. Por quê? He visto gente que Não vi um mineiro rico, vi gente que pega ouro, de repente ganha e no ano seguinte já perde tudo, porque tirou esse ano e no ano seguinte não ganha nada. Porque sacou este ano e o outro ano que vino não sacou nada. A ONG SOS Orinoco alertou que a mineração de ouro neste Parque Nacional cresce 242 hectares por ano. O último relatório de 2019 indicou que a atividade ali já cobria 2.227 hectares do setor em 69 pontos. Em vários locais, os danos aos ecossistemas, ricos em água doce, serão irreversíveis. Oficialmente cancelado por autoridades, o Carnaval do Rio de Janeiro não se resume apenas a blocos e escolas de samba. No subúrbio resiste a cultura de bate-bolas, que foram às ruas do bairro de Madureira, mesmo com a pandemia de Covid-19. Então, esse ano, como um ano de tristeza, a gente resolveu manter a cultura, porque as pessoas que se foram, muitas delas eram ligadas à cultura e gostavam disso. Então, é uma forma de prestar um certo tipo de homenagem para elas. Vestidos com fantasias chamativas, padronizadas para diferenciar os grupos entre si e fazendo barulho batendo bolas de plástico no chão, os foliões foram para mais uma saída na madrugada deste domingo. Eu tô aqui hoje porque da mesma forma que eu gosto que vão prestigiar minha saída, eu vim prestigiar a saída do próximo. A origem dos bate-bolas vem de muitos anos e, com o passar do tempo, os acessórios e fantasias passaram por adaptações. Então, a gente chama de bate-bola porque antigamente a gente fazia as fantasias para poder curtir o carnaval, rodada, e antigamente a gente usava uma bexiga de boi. A gente enchia uma bexiga de boi com uma caneta e usava ela. Aí a gente adaptou hoje em dia, século XXI, com uma bexiga de plástico, onde que a gente adere, batendo ela no chão. Um pedaço de madeira presa à bexiga para poder dar mais aderência à bola e o barulho. Ao final da saída, nada de samba ou marchinhas. O funk carioca foi o ritmo que embalou o fim de festa dos foliões. Todas as hipóteses sobre a origem do novo coronavírus permanecem abertas. A declaração foi feita nesta sexta-feira pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, em uma entrevista coletiva sobre a recente missão da OMS na China. A missão alcançou uma melhor compreensão dos primeiros dias da pandemia e identificou áreas para análises e pesquisas adicionais. Um grupo de especialistas da OMS esteve na cidade de Wuhan, onde foram detectados os primeiros casos da Covid-19, mas não conseguiu identificar a origem do vírus. A missão, no entanto, descartou a teoria de que o novo coronavírus tenha sido criado em um laboratório da cidade. O especialista em segurança alimentar e zoonoses Peter Benembarek chefiou a equipe enviada à China. Muitas vezes, quando surtos emergentes de doenças acontecem, a primeira reação é, e é natural que seja, tratar os pacientes, entender a doença e encontrar casos. Não se tenta descobrir como isso aconteceu, mas talvez isso seja algo que devemos olhar no futuro, como responder melhor aos surtos emergentes de doenças. Durante a entrevista coletiva, o diretor-geral da OMS disse esperar que um informe resumido da visita seja divulgado na próxima semana,
antes da publicação do relatório. This mission would not find all the answers. Smaller part of this big image is made by two people. That's why I use strings. So one person stands in the middle and another walks around, and it will be a beautiful circles. And that when we are doing this, it was very hard to understand what this art will be like. So it was great to see the picture from above. So we really drew that. So it was nice, perfect.一番売り上げ取れるのが6時以降、18時以降ですね。やはりそこから24時までの間がピークタイムなので、そこの時間帯のうち20時まで閉店ってなると、もう4時間が売り上げロスになるんで、なおかつ20時閉店というと19時ぐらいからもう皆さん帰り始めるわけです。でも本来だったら19時ぐらいからもう人が集まってくる時間帯なんで、売り上げはもう本当に半分以下ですよね。もう全然取れないです。A Organização Pan-Americana da Saúde expressou confiança no mecanismo COVAX das Nações Unidas para a compra e distribuição de vacinas contra a Covid-19 igualmente em todos os países. A mensagem foi transmitida pela diretora da OPAS, Carissa Etienne, a partir de Washington nesta quarta-feira. Com base nas evidências que temos até agora sobre as variantes preocupantes, estamos confiantes de que nosso crescente portfólio de vacinas contra a Covid-19 permanece útil e nos guiará até o fim desta pandemia. As declarações de Etienne vêm depois que um grupo de especialistas da Organização Mundial da Saúde apoiou a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, em meio a dúvidas sobre a sua eficácia. Especialistas da OMS disseram que o imunizante pode ser administrado em pessoas com mais de 65 anos e em territórios onde variantes do vírus estão circulando. O desafio agora está em garantir que as vacinas sejam rapidamente distribuídas de forma justa em nossa região, começando por aqueles que mais precisam delas. A vacina AstraZeneca é responsável pela grande maioria das quase 340 milhões de doses adquiridas pelo sistema COVAX a serem enviadas durante o primeiro semestre deste ano. 30 países vão receber 35,6 milhões de doses do imunizante nas Américas. Até o momento, 20 nações relataram pelo menos uma das 3 variantes do coronavírus, inicialmente detectadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil.
smo okruženi destrukcijom i razaranjem da je više i ne primeće. Ja samo želim da crpim ono čim sam okružen kao umetnik i skrećem pažnju na to na drugi način, odnosno da pokušam da iz svog okruženja, odnosno iz destrukcije kojom sam okružen, stvorim umetnost, odnosno neku pozitivnu interpretaciju svega toga. A esperança de encontrar sobreviventes entre as 34 pessoas presas em um túnel diminui a cada hora nesta quarta-feira. Há 3 dias, a devastadora inundação de um rio foi causada pelo rompimento de uma geleira no Himalaia, no norte da Índia. As equipes de resgate redobraram seus esforços em uma corrida dramática contra o tempo para salvar os trabalhadores das usinas hidrelétricas destruídas no domingo no pequeno estado de Uttarakhand, na fronteira da Índia com o Tibete. Familiares aguardam ansiosos e pedem reforço no trabalho de buscas. Mais de 170 pessoas ainda estão desaparecidas devido à catástrofe que já deixou mais de 30 mortos. Dos corpos recuperados, apenas 25 foram identificados, já que muitas das vítimas vêm de outras regiões da Índia e os parentes não estão na região para reconhecê-las. O rompimento da geleira na origem da tragédia foi atribuído ao aquecimento global, mas outras hipóteses indicam como possíveis causas a construção de barragens, a dragagem de leitos de rios para extrair areia ou o corte de árvores para construir novas estradas. O Papa Francisco enviou nesta quarta-feira uma mensagem de solidariedade às vítimas da catástrofe. O pontífice afirmou que reza pelos trabalhadores falecidos, por suas famílias e por todos os feridos e desaparecidos. O governo francês decidiu abandonar um polêmico projeto de ampliação do maior aeroporto do país, o Roissy-Charles de Gaulle, em Paris. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela ministra da Transição Ecológica, Bárbara Pompili, citando como motivo o combate ao aquecimento global. As afirmações foram feitas ao jornal Le Monde. O executivo pediu à operadora aeroportuária ADP, que detém uma participação majoritária, que abandonasse o atual projeto e apresentasse um novo, mais consistente com seus objetivos em termos de mudanças climáticas e proteção do ambiente. A decisão foi tomada uma semana depois que um tribunal declarou o Estado responsável por não agir para conter as mudanças climáticas, algo sem precedentes na França. O plano previa a construção de um 4º terminal até 2037 para aumentar a capacidade do aeroporto em 40 milhões de passageiros por ano. Pompili chamou o projeto de obsoleto porque não corresponde mais à política ambiental do governo ou às necessidades de um setor em plena transformação. O projeto, com custo estimado entre 7 e 9 bilhões de euros, já encontrava resistência de ativistas ambientais e políticos locais, bem como da Agência Nacional de Meio Ambiente. Segundo Le Monde, o governo não quer que o próximo projeto se concentre na expansão da capacidade do aeroporto.
você faria para salvar um grande amor? Conduzido para um universo fantástico, sem qualquer explicação. ReZero. Estreia exclusiva, dia 18, 15 para 7 da noite. Só aqui na Loading, a casa do anime. Íris 2, de segunda a sexta, 4h45 da tarde. Loading, a casa do drama. Fica ligado, sábado e domingo, a partir das 13 horas. Bora lá? My Hero Academia, de segunda a sexta às 7h30 da noite. Loading, a casa do anime. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse nesta quinta-feira que uma expansão do Mundial de Clubes aumentaria a competição internacional entre eles. 2 edições do Mundial vão ser disputadas este ano. O Catar recebe atualmente a edição adiada de 2020, que termina na quinta-feira com a disputa entre Bayern de Munique e Tigres do México. Já a outra edição, com 7 equipes, vai acontecer no Japão em dezembro. Infantino também disse pela primeira vez que medidas de contenção do coronavírus ainda podem estar em vigor durante a Copa do Mundo de 2022, mas insistiu que os estádios estarão lotados. Acreditamos que para a Copa do Mundo de 2022 os estádios vão estar certamente cheios, as pessoas vão viajar novamente e, claro, talvez algumas medidas de precaução devam ser tomadas. Infantino também sugeriu que a FIFA poderia ajudar concretamente os torcedores de países com lançamentos de vacinas irregulares. Se certos países tiverem dificuldades de acesso às vacinas, apesar dos esforços da Organização Mundial da Saúde ou de outra organização que ajude a um acesso justo à vacina, então certamente poderíamos pensar em ajudar concretamente com alguns projetos voltados para a situação da Copa do Mundo. Mas até lá, daqui a 2 anos, acredito e espero sinceramente que todos que gostariam de ser vacinados sejam. Ele também comentou sobre os direitos e bem-estar dos trabalhadores no Catar e disse que a Organização Internacional do Trabalho observou algum progresso. Infantino também prometeu mais apoio ao futebol mundial. De acordo com a FIFA, a perda de receita ultrapassa 11 bilhões de dólares desde o início da pandemia. Uma vigília canina. Um cachorro chamado Black não deixa o posto ao redor da entrada de um túnel onde equipes de resgate procuram pessoas desaparecidas após o desastre da geleira da Índia. As equipes de resgate tentaram tirar o cachorro da área, mas ele continuou voltando. Um oficial do exército informou que o cão provavelmente era um animal de estimação de alguém que está preso. Mais de 170 pessoas ainda estão desaparecidas desde domingo, quando uma parede de água e escombros caiu furiosamente em um vale no norte do país, deixando um rastro de destruição e desespero. 5 dias depois, as famílias esperam sem esperança que alguns ainda estejam vivos no labirinto de túneis onde as equipes de resgate têm trabalhado para retirá-los. O pianista de jazz Chick Corea morreu aos 79 anos na última terça-feira. A notícia foi divulgada nesta quinta na página do músico no Facebook. O artista morreu devido a uma forma rara de câncer. Quero agradecer a todos que, ao longo do meu caminho, ajudaram que as chamas da música continuem queimando forte
escreveu Correa em uma mensagem que sua equipe divulgou em forma de comunicado. No texto, foi divulgado que o câncer foi descoberto muito recentemente. O compositor fazia parte de um seleto grupo de talentos que emergiram como alguns dos pianistas mais influentes do século XX. Correa disse aos seus amigos músicos que eram como uma família para ele e que havia sido uma bênção e uma honra aprender e tocar com todos. Minha missão sempre foi levar a alegria de criar a todos os lugares que pude, e a riqueza de minha vida foi ter sido capaz de fazer isso com todos os artistas que admiro tão profundamente, escreveu Correa. O casal Meghan Markle e o príncipe Harry da Inglaterra está esperando seu segundo filho. Nesta segunda-feira, a notícia estampou as principais capas de jornais do país. De acordo com um comunicado, o duque e a duquesa de Sussex, pais de Archie de apenas 1 ano, estão loucos de alegria por esperar o segundo filho. Um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip, avós de Harry, seu pai Charles e toda a família real enviaram seus melhores desejos de felicidade. O casal deixou seus deveres reais em março do ano passado e desde então mora na Califórnia. A notícia da gravidez vem logo após um recente caso vencido por Meghan contra um tabloide britânico na justiça. Ela processou o grupo Associated Newspapers por invasão de privacidade depois de publicar uma carta endereçada a seu pai. O príncipe Harry, sexto na ordem de sucessão à coroa britânica, denunciou repetidamente a pressão da mídia sobre a esposa. Os dois citaram essa pressão como o principal motivo para sua chocante saída da família real. Mais um dia lindo de sol em Havana, mas para aproveitar a cidade, visitantes que chegam a Cuba precisam cumprir uma quarentena em quartos de hotéis. A medida foi tomada pelo governo cubano após o recente aumento no número de casos de Covid-19 no país. Tivemos 21 casos positivos no hotel e, felizmente, nenhum deles era funcionário. Os que chegaram no país testaram positivo após testes PCR. Isso mostra o trabalho com protocolos firmes e rigorosos. Os estrangeiros e cubanos não residentes que chegam à ilha são obrigados a ficar isolados em um dos 6 hotéis escolhidos para este fim, pagando as despesas de hospedagem. E as medidas tomadas por el gobierno para, de alguma maneira, limitar a situação que se encontra. Com as medidas tomadas pelo governo para de alguma forma limitar a situação epidemiológica, decidimos criar ofertas e pacotes oferecidos aos viajantes que chegaram ao país. De los viajeros que estuvieran arribando a nuestro país. Os visitantes podem optar por ficar em hotéis de 3 ou 5 estrelas, com custos que variam de $240 a $500 por 5 noites e 6 dias, o período normal de quarentena. Na chegada ao aeroporto, cada viajante é submetido a um teste de PCR e transferido para um hotel, onde permanece isolado até o 5º dia, quando deve passar por uma segunda testagem. Com os resultados negativos, o turista pode sair do isolamento. O Papa Francisco elogiou a mudança de política na Colômbia com os migrantes venezuelanos neste domingo. O pontífice agradeceu ao governo colombiano após a oração do Ângelus no Vaticano. Hoje, em particular, me associo ai vescovi della Colômbia. Hoje, em particular, me junto aos bispos da Colômbia ao expressar reconhecimento pela decisão das autoridades colombianas de implementar o Estatuto de Proteção Temporária para os migrantes venezuelanos presentes no país, favorecendo seu acolhimento, proteção e integração. Favorendone l'accoglienza, la protezione e l'integrazione. O governo da Colômbia anunciou nesta semana que vai regularizar quase 1 milhão de pessoas sem documentos que vieram fugindo da crise venezuelana. Os migrantes terão um status de proteção temporária por 10 anos, período durante o qual poderão processar um visto de residente se decidirem permanecer no país. A Colômbia é o principal destino do êxodo venezuelano, tendo recebido cerca de 1,7 milhão de imigrantes. A Fundação Oswaldo Cruz começou nesta sexta-feira a envasar o primeiro lote de vacinas AstraZeneca Oxford produzido no país. Os imunizantes foram fabricados a partir do ingrediente farmacêutico ativo que chegou no Brasil no último sábado. É hoje que nós estamos começando o invase do primeiro lote. É um lote de teste,
mas ele é muito importante para a gente, porque esse lote, né, são 2 lotes de teste, um hoje e um amanhã, são esses lotes que vão estabelecer todo o processo de produção daqui em diante. A Fiocruz é parceira da farmacêutica AstraZeneca e da Universidade de Oxford na fabricação do imunizante. A previsão da Fiocruz é que o primeiro lote, que serve de base para o protocolo de produção, seja liberado para aprovação da Anvisa na próxima quinta-feira. Se tudo continuar como está, nós vamos poder aproveitar esse lote para entrega comercial, né? Poderá ser aproveitado depois, porque normalmente esses lotes de teste não são utilizados para depois para vacinação. O momento é de preocupação no país, com autoridades de vários estados sinalizando que a campanha de vacinação iniciada há apenas 3 semanas está ameaçada por falta de doses. No Rio de Janeiro, cidade com mais mortes, quase 20 mil desde o início da pandemia, a prefeitura disse que só tem unidades suficientes para vacinar até sábado. Em outros municípios, como São Gonçalo, Niterói e Salvador, a imunização já está suspensa há dias. Até o momento, cerca de 12 milhões de doses da Coronavac e da AstraZeneca foram distribuídas para todos os estados do Brasil e mais de 4,5 milhões de pessoas já foram vacinadas. A China anunciou nesta quarta-feira que conseguiu inserir a sonda Tianwen-1 na órbita de Marte, um feito inédito para o programa espacial chinês que pretende pousar um pequeno robô no planeta vermelho. A informação foi divulgada pela agência estatal de notícias Xinhua. O aparelho foi lançado em julho da ilha de Hainan, no sul do país. Pequim tem um ambicioso programa de lançamentos, que no capítulo de voos tripulados tem como principal objetivo instalar uma estação espacial em 2022 e depois enviar astronautas à Lua. O robô contido na sonda vai ser implantado em Marte em maio. Com mais de 200 quilos, é equipado com 4 painéis solares e deve funcionar por 3 meses. Ele vai fazer análises do solo, da atmosfera, tirar fotos e contribuir para o mapeamento do planeta vermelho. Tianwen significa perguntas para o céu em português, e a missão foi batizada em homenagem a um antigo poema chinês sobre astronomia. Há mais de um ano, o mundo convive com o novo coronavírus e os cada vez maiores números de contágios e mortes em decorrência da Covid-19. O período pode parecer longo, mas o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças alertou nesta sexta-feira que devemos estar preparados para que o vírus siga entre nós a longo prazo. Não seria o primeiro vírus a ficar conosco para sempre. Essa não é uma característica incomum para um vírus. A questão é o que isso significa em termos de mutações e na eficácia da vacina. Mesmo com campanhas de vacinação em andamento pela Europa, os números no continente ainda chamam a atenção das autoridades. Há apenas um país da União Europeia com situação estável. Todos os outros ainda consideramos a situação epidemiológica como de grande preocupação. E isso significa que as medidas não devem ser relaxadas. Embora as vacinas reduzam drasticamente o risco de contrair a Covid-19, os cientistas ainda não estabeleceram com certeza se os imunizantes também reduzem a transmissão do vírus. Há ainda uma preocupação particular de que as vacinas possam não ser tão eficazes contra algumas variantes, especialmente a sul-africana e a brasileira. A Islândia, país com menor taxa de incidência da Covid-19 na Europa, levantou esta semana uma série de restrições a bares, piscinas e academias, enquanto recupera uma vida quase normal e se concentra nos controles de fronteira. Com apenas 5 novos casos de transmissão local nos últimos 14 dias, a pandemia está no nível mais baixo em 5 meses. A taxa de incidência é a menor da Europa fora da Cidade do Vaticano. A Islândia é o único país que há 3 semanas está classificado como verde no mapa do Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Doenças. Isso significa que os países da União Europeia teoricamente são recomendados a não exigir testes ou quarentena aos viajantes islandeses. Desde meados de novembro, a ilha começou a relaxar progressivamente as restrições em 4 etapas. Autoridades locais atribuem o sucesso no combate à pandemia ao respeito às restrições, à comunidade médica e à combinação do acompanhamento dos casos de contato, testes e sequenciamento de todos os casos positivos. O fato de ser uma ilha e ter apenas 365 mil habitantes também parece ser uma vantagem inegável.
A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quarta-feira que a vacina anti-Covid da AstraZeneca Oxford pode ser aplicada em pessoas com mais de 65 anos de idade e usada em países onde as variantes do coronavírus circulam. A declaração serve para afastar recentes questionamentos de sua eficácia em ambos os casos. A vacina desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford é uma das duas que foram autorizadas para uso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil. Além dela, a Coronavac da chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, também está sendo aplicada no Programa Brasileiro de Vacinação contra a Covid-19. De acordo com a última atualização do site de dados Our World in Data, 3,82 milhões de brasileiros já foram vacinados. Apesar dos desafios, regiões remotas têm recebido doses de imunizantes como um quilombo na fronteira entre o Pará e o Amazonas. Mas aí a gente faz a vacina, mas pede a proteção também de Deus, que é Ele que protege a nós todos, né? Eu acho que eu me sinto bem, graças a Deus, porque além da vacina, também nós temos nosso Pai Eterno, Criador, que fizera por nós, né? Mesmo com a vacinação em andamento, os números da pandemia seguem crescendo no país. Para dar suporte aos doentes, o governo do Pará lançou uma iniciativa com hospitais montados em barcos. As embarcações Papa Francisco e Papa João Paulo II atendem ao longo do Rio Amazonas e outros da região. É melhor de ser atendido aqui de ir para lá, né, para originar, porque a doença está muito avançada, né, e como ela é do grupo de risco, né, é muito bom mesmo. Graças a Deus que veio isso. Eu creio que é um momento de esperança, né? Embora a gente precise continuar se cuidando, e eu vejo que o quanto que essa ação realmente, principalmente de chegar aos menos favorecidos, entre aspas, assim, porque são as pessoas que estão mais longe, poder dar a eles o que é de direito deles. Então, é uma alegria e ao mesmo tempo um sentimento de esperança e que a gente não pode desanimar e que a gente vai vencer. O balanço divulgado nesta quarta pelo Ministério da Saúde registrou 1.330 mortes e 59.602 novos casos em 24 horas. Com isso, já são 234.850 óbitos desde o início da pandemia. O número de contágios pelo novo coronavírus chegou a 9.659.167. Olhando assim, parece um monte de pegadas na neve. Mas do alto, a gente percebe que se trata de uma grande obra de arte no gelo. Quem teve a ideia foi Jane Pico. Ele criou uma imagem geométrica composta de círculos interligados em seu computador. Depois recrutou colaboradores. O grupo seguiu um mapa impresso e usou cordas para traçar círculos perfeitos. Tudo isso em meio ao frio de menos 10 graus Celsius. And each smaller part of this big image is made by two people. Cada pequena parte dessa imagem é feita por duas pessoas, por isso uso cordas. Então uma pessoa fica no meio e a outra anda. São lindos círculos. It will be a beautiful circles. I think and that when we are doing this, it was very hard to understand what this art. Quando estávamos fazendo, foi muito difícil entender como seria essa arte. Foi ótimo ver a foto de cima. Realmente fizemos isso? Foi bom, perfeito. It was nice. Perfect. A obra tem 160 metros de largura. Eles dizem que esse é o maior desenho feito na neve na Finlândia. Altas expectativas para a Copa do Mundo Qatar 2022. Nesta quarta-feira, o bicampeão mundial pela seleção brasileira Cafu deu uma entrevista em Doha para falar sobre os preparativos e disse que o país está organizando um evento como nunca foi visto antes. Para os outros países. Em termos de organização vai ficar muito mais fácil, em termos de logística vai ficar muito mais fácil, os jogadores não vão precisar se deslocar tanto de um lado para o outro, o torcedor não vai precisar se deslocar tanto de um lado para o outro para ver jogos.
essa é a facilidade que o Qatar vai te dar e vem organizando para a Copa do Mundo. O ex-lateral direito, capitão na conquista do Penta em 2002, falou ainda sobre a pandemia de Covid-19 e como isso afeta os planos dos organizadores. E o Qatar está aí organizando um final de Mundial Interclubes com público, que já é uma grande vantagem que realmente o Qatar pode oferecer. Então, a gente espera que para a Copa do Mundo de 2022 todo mundo tenha vacinado, que o mundo inteiro tenha tomado vacina e que o mundo inteiro possa vir para o Qatar para assistir uma grande Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, às 15 horas, o país vai sediar a final do Mundial Interclubes entre Bayern de Munique e Tigres em uma partida com cerca de 21 mil ingressos disponibilizados. O Tigres veio fazendo grandes campeonatos, veio fazendo uma grande campanha, chegou na final porque merece chegar na final. É um time para estar atento. É óbvio que quando você fala de uma final de Mundial Interclubes, como estão jogando e com esses dois times que vêm jogando um futebol fino, tanto o Bayern como o Tigres, é difícil você saber o resultado. Eu acho que o Bayern ganha, mesmo o Tigres oferecendo muitas dificuldades. O clube mexicano, comandado pelo brasileiro Tuca Ferretti, eliminou o Palmeiras, campeão da Libertadores, no último domingo por... Black Clover, sábado e domingo, às 4h30 da tarde. Loading, a casa do anime. O que você faria para salvar um grande amor? Conduzido para um universo fantástico, sem qualquer explicação. ReZero. Estreia exclusiva, dia 18, 15 para 7 da noite. Só aqui na Loading, a casa do anime. Bora pra Loading! Não fique por fora. Vem pra Loading, a sua casa também nas redes sociais. Vem?